sou o Rafael, psicólogo, e eu te ordeno a clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Hoje é a tão aguardada reflexão sobre Lelouch v Britannia. Tem spoiler de todo o maravilhoso anime de Code Geass. Vamos lá. Dor, arrependimento, ambição. Pilares vistos no personagem de hoje. Agora pare por um momento e responda. Imagina que você ganha um poder para dar uma ordem para alguém e essa pessoa vai ter que realizar essa ordem. E você pode usar essa habilidade com qualquer pessoa. Você teria o poder de escolher o que essa pessoa vai fazer. E então, você usaria ou não esse poder? A célebre pergunta que o Lelouch faz durante o anime é: se justiça é força, então a impotência é um crime? Essa frase mostra a postura dele em relação a isso. Lelouch é um dos melhores protagonistas que eu já vi. Eu gosto muito da ideia dele ser alguém absurdamente idealista, pragmático, apesar de ser bastante cruel em alguns momentos, porém com tudo isso, mesmo assim, sem deixar de ser humano. Contraditório, né? É tão contraditório que o Lelouch prega a divisão desde o começo do anime, para no final unir as pessoas. É muito paradoxal isso, a divisão meio que causa a união. É só imaginar você vivendo nesse planeta e tendo habitantes de outro planeta vindo aqui ameaçar a nossa existência. Provavelmente nesse cenário, quebraríamos todas as divisões que temos aqui no planeta Terra. O pesquisador Daniel Sullivan descobriu que nos sentimos melhor quando criamos um inimigo em comum para os nossos problemas, justamente porque isso nos dá mais controle. Sabemos agora o que temer, qual é o alvo do nosso medo, qual o alvo da nossa raiva. O bom disso é que simplesmente estar ciente da tendência do nosso próprio cérebro ao viés e à desumanização também pode ajudar a estimular a conversa e dar às pessoas mais liberdade e debater seus pensamentos sem medo de serem rotulados de certa maneira. E Lelouch vai se alimentar desse pensamento de divisão para gerar o oposto. Genial. Lelouch vem de uma família de aristocratas, de pessoas importantes. Ele seria ali o 17º herdeiro do Império Britaniano. Só que ele acaba perdendo tudo isso, indo para grupos de pessoas menos afortunadas, consequentemente fazendo ele criar uma espécie de identificação com essas pessoas. E com isso seu plano de vida tem uma grande mudança. De herdeiro, ele se torna um renegado e alguém a lutar ao oposto do que ele nasceu para ser. Se pegarmos os objetivos do Lelouch, a gente vai ver muita semelhança em quase todo ser humano. Desejo de proteger as pessoas que ama e uma luta constante para deixar o passado para trás. Lelouch perdeu seus entes queridos muito cedo. Além de perder sua mãe, ele acabaria por ter que lidar com um pai que o desvalorizava e falava que para ele seu filho já teria morrido desde que nasceu, que ele não tinha absolutamente nada. Então, além de perder sua mãe, Lelouch encontra um pai totalmente apático a isso. E por isso que o ressentimento faz parte de toda a história do Lelouch. Pense em um tempo que você foi genuinamente injustiçado ou tratado de forma injusta. Sua percepção de tal erro não é sempre acompanhada de um sentimento de raiva ou indignação perante aquele alvo responsável? Isso é exatamente o que é ressentimento e parece ser inseparável de nossas experiências de injustiça. De qualquer forma, parece estranho, mesmo inadaptável, reconhecer que um erro ou injustiça foi cometido contra você e ainda não sentir nenhuma emoção negativa em resposta a ela. Imagine que alguém te machucou severamente e repetidamente. Para se curar dessa experiência, você precisa processar esses pensamentos e essas emoções. Esse processamento pode ser feito intencionalmente ou subconscientemente, pode envolver muitos pensamentos e emoções diferentes: raiva, decepção, medo e ressentimento. E cada uma dessas emoções desempenha um papel importante no seu processo de cura e deve ser reconhecida e abraçada. Se você evitar ou tentar suprimir sentimentos de ressentimento, você pode dificultar o seu processo emocional e retardar ou sabotar sua cura. Lelouch, em muitos momentos, aparenta ter essa enorme ferida ainda aberta. Mesmo depois de anos, sua principal motivação está relacionada exatamente a esse evento que aconteceu com ele. Muito por isso, fica bem claro o tanto que ele quer proteger a pessoa que sobrou pra ele, a única remanescente, a sua irmã Nali. Os dois têm uma forte ligação. Lelouch admira o pensamento dela de querer um mundo sem maldades. Lelouch não compactua com essa ideia. Na visão dele, o mundo é um lugar quase sem espaço para a paz. Ele não acredita que os seres humanos possam se unir ou algo assim. Lelouch levaria bastante em consideração aquela frase famosa do George Washington: estar preparado para a guerra é um dos meios mais eficazes de preservar a paz. Lelouch, após ser exilado, conhece alguém que mudaria bastante sua vida: seu futuro amigo, Suzaku. Ele cria um grande afeto por ele, os dois se tornam amigos, porém com ideias de mundo que se divergem muito um do outro. Enquanto Suzaku é meio que um mundo pacífico, onde ele não quer abdicar das regras para transformar o mundo num lugar melhor, Lelouch acaba sendo mais pragmático e coloca quase como nenhum obstáculo para ele ir em busca do que ele realmente quer, mesmo que ele tenha que quebrar regras e leis para isso. Lelouch recebe um poder que coloca em xeque justamente isso. Ele acaba ganhando o Geass. O Geass é ativado em seu olho esquerdo e funciona basicamente assim: Lelouch pode dar uma ordem para qualquer pessoa do mundo, por uma única vez. Ou seja, uma única vez na vida, todas as pessoas da Terra podem receber uma ordem dele, qualquer que seja essa ordem, desde que faça sentido também, né? Um poder que basicamente envolve o controle sobre o outro. Lelouch em vários momentos tem a sua moralidade em xeque justamente por isso. Vemos uma mudança absurda nele, mas não
não tanto como acontece com o Light, por exemplo. Lelouch, desde pequeno, sempre foi muito idealista com tudo e sempre acreditou na sua força por si só. Então, para mim, o Geass, apesar de ter um absurdo impacto nele, não foi determinante para a personalidade dele. Apesar de que, claramente, o Geass reforçou esse desejo dele de querer controlar tudo. E o poder, de fato, pode mudar, inclusive, o nosso cérebro. Nosso cérebro se comporta diferente sob a influência do poder. O poder é uma importante lente social através da qual interagimos com os outros e com a sociedade. Os poderosos têm mais influência sobre os outros e maior acesso a recursos valiosos como alimentos, educação, empregos e potenciais aliados. As pessoas menos afortunadas têm menos acesso a esses recursos e muitas vezes dependem dos poderosos. Pra você ter uma ideia, usar temporariamente um uniforme que simboliza poder pode recontar processos cerebrais para criar uma nova mentalidade. Para mim, o Geass meio que intensifica a visão de mundo do Lelouch. Uma visão de mundo que ele já tinha. Só que o Geass abre uma porta que jamais poderia ser fechada novamente. Pensa só, nossos cérebros têm redes neurais espelhadas, o que significa que áreas cerebrais semelhantes são ativadas ao observar as ações dos outros. Por exemplo, se você é um pianista e observa outra pessoa tocando piano, as áreas motoras dentro do seu cérebro vão acender também. E surpreendentemente, esse espelhamento desaparece com pessoas sob influência do poder. Lelouch era um estudante com uma sede de vingança pelo que aconteceu com ele, mas sem de fato saber o que ele iria fazer sobre isso. Ele tinha limites. A escola que ele vive é um ambiente de paz e tranquilidade. Porém, ele queria mais do que isso. E após o guia, ele ganhou uma nova ferramenta para fazer o que ele de fato talvez queria já fazer. Porque pra mim esse personagem é marcado pelo excesso do desejo de ter o controle. Para algumas pessoas, o desejo de controlar permeia suas vidas. E não só controlar a si mesmo, mas controlar os outros. E para mim isso define bem o Lelouch. Ele gosta de ter o controle das coisas. Alguns estudos vão indicar que se sentir no controle está associado a melhor saúde, riqueza, sabedoria, satisfação com a vida, otimismo, um desempenho cognitivo melhor, ou seja, melhor memória ou capacidade de atingir metas, e níveis mais baixos de depressão e limitações menos funcionais. Por exemplo, pessoas com menor renda e que estão em posições sociais mais baixas, normalmente têm menos senso de controle sobre suas vidas, embora que pessoas que mantêm altos níveis de controle percebido parecem ter estágio de saúde semelhante ao de indivíduos com maior renda. Só que a vida não funciona assim. Não temos o controle sobre tudo. A Cici é a personagem que foge desse controle do Lelouch, e também a personagem que permite que o Lelouch seja ele mesmo perto dela. Ela é aquela que conforta ele em momentos difíceis, onde ele não teria ninguém. E esse é um dos dramas desse personagem. Ele quer enfrentar coisas que ele não pode controlar. Lelouch, após isso, começa de fato a rebelião contra o Império de Britânia. Ele passa a ter uma nova identidade chamada de Zero. O próprio Zero, em diversos momentos, parece alguém muito diferente do Lelouch em si. Parece que essa versão dele dá voz a uma versão que ele reprimia. Nesse momento, o Lelouch podia aparecer com a outra face dele, a face do ódio que ele precisa esconder no seu cotidiano. Zero é alguém bastante implacável e, em muitos momentos, impiedoso. Além de tudo isso, ele consegue mover multidões, mover pessoas com um único propósito. Lelouch utiliza muitas táticas políticas para fazer as pessoas seguirem ele. Ele sabe que a emoção concentra a atenção. Através da persuasão emocional, os líderes conseguem que os seguidores aderem a uma identidade partidária particular. É bem simples de ver isso na política, por exemplo. Líderes usam emoção e identidade para atrair e manipular seguidores. Eles vão te definir em você está no grupo ou você está fora dele, usando especialmente medo, raiva e indignação. Lelouch sabe disso. E no decorrer do anime, ele vai tendo que tomar duras decisões. E alguns de seus amigos vão ficando pelo caminho no meio disso. E uma delas é a Charlie. Nessa situação, ele vê completamente o impacto que ele estava causando em pessoas próximas a ele. A Charlie tinha perdido seu pai e um dos responsáveis por isso era o Lelouch. Ela também acaba descobrindo a identidade dele. E com isso o Lelouch teve que apagar memórias dela. E parece que ele sente por ela um sentimento maior que amizade. E é nesse episódio também que ele fala que percebeu que demorou a aproveitar o tempo com ela. Ele só percebeu isso muito tarde, depois que a tinha perdido. Foi um episódio extremamente marcante pra mim também, visto que naquele momento o Lelouch percebe o dano que ele estava causando diretamente às outras pessoas e a ele também. Por isso que pra mim ele é um personagem que de longe passa por alguém que só pensa nele mesmo. O grande fato é que ele estava disposto a até mesmo sofrer para que o objetivo dele fosse alcançado. A determinação é a grande marca desse personagem. E eu falo no segundo vídeo sobre ele semana que vem. Como diz o psicólogo positivista Martin Seligman, a fé, seja no futuro ou em um poder superior, é um ingrediente essencial. Seligman fala na capacidade de perceber os maus momentos como tempos temporários. É possível dizer que muito tempo depois, Lelouch ainda reage a uma dor que ele sofreu no passado. Essa dor gerou uma memória tão forte nele que ele não esquece aquilo de nenhuma forma. Uma parte do cérebro que parece estar envolvida nos maiores tipos de dor que temos é uma pequena região no fundo do seu cérebro chamada de ínsula. Essa região está ligada tanto à dor física quanto à dor emocional. Por isso a importância de você processar uma dor passada, para que essa dor não acabe meio que impactando o seu futuro também. Agora, caso você esteja tendo muitos flashbacks de um evento traumático do passado, pode ser um sinal de TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Como foi observado pelo pesquisador Kerry Hessler, quando você vive um trauma, por exemplo, a amígdala, o nosso alarme de incêndio, não pode diferenciar entre uma ameaça naquela época e uma ameaça agora. E Lelouch é alguém que guarda muito
muito isso. Tanto as coisas do passado, quanto as coisas que acontecem no seu presente. Ele absorve tudo aquilo. Consequentemente, seu amigo Suzaku é um dos que mais acabam fazendo ele lembrar desse sentimento de dor. Visto que apesar deles agora serem inimigos, Suzaku era alguém importante para ele. E ele acaba tendo que ouvir duras palavras de seu amigo, como você vai trair todo mundo como o mundo o traiu. Lelouch de fato estava disposto a fazer isso. E com isso, aos poucos, ele vai tendo que se convencer de que está fazendo certo, para sentir uma espécie de alívio consigo mesmo, para não entrar em dissonância cognitiva. Falar consigo mesmo é uma das habilidades mais naturais e desvalorizadas que temos. Deixa eu te perguntar, você permitiria que mais alguém falasse com você do jeito que você fala consigo mesmo? Falar consigo mesmo é uma das melhores maneiras que você tem de convencer você a fazer algo em específico. Afirmações são frases que você repetidamente diz a si mesmo. O sistema de ativação reticular é uma parte do nosso cérebro que transforma essas afirmações em parte da nossa identidade. Lelouch precisa se convencer que ele está sacrificando a si mesmo, suas relações sociais e seus laços mais próximos. Tanto que a ambição do Lelouch é também algo bastante a ser notado. Ele não quer mudar apenas a si mesmo ou as pessoas ao seu redor. Ele quer simplesmente mudar o mundo inteiro. Eu não imaginaria o tamanho do desgaste em ter que fazer isso, tanto físico quanto mental. Apesar de que físico e mental pra mim são a mesma coisa. A dura verdade é que a diferença que uma das nossas vidas individuais fará em termos de história humana é muito pequeno. É equivalente a jogar uma pedra num grande lago. No entanto, a ciência nos diz que, como essa pedra está agora no fundo, o nível da água teve que subir. Ou seja, você teve algum impacto. O problema é que você não pode medi-lo. No fundo, tentar mudar o mundo inteiro é quase como uma batalha interminável, visto que os problemas do mundo são inesgotáveis. Já você não. Você é finito. Seu tempo é finito. E é por isso que meio que já prevemos o tanto que o Lelouch vai sofrer nesse processo. Ele ignora essa ideia e vai atrás da mudança do mundo e se compromete durante o processo. E ele vai sofrer exatamente porque, apesar dele ter um poder, ele não tem controle sobre tudo. Ele não consegue controlar perfeitamente o seu poder. Visto que a Eufímia, uma pessoa querida por ele, morreu justamente por isso. Essa morte, inclusive, marcou bastante o Lelouch. Por mais paradoxal e controverso que pareça ser, o Lelouch não é alguém desprovido de empatia. Se ele tiver que fazer algo, ele vai fazer, mas acompanhado de um grau de altruísmo. Altruísmo é a crença ou a prática de preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Existem incontáveis ocorrências de comportamento altruísta em nós, seres humanos. Bombeiros arriscando suas vidas para salvar outras pessoas, ou manifestantes políticos arriscando a prisão para promover sua causa, contrariando a crença comum de que o egoísmo é nossa própria natureza. Embora o altruísmo possa ser um custo para o indivíduo, ele vem com o benefício de aumentar a probabilidade de que os outros do grupo sobrevivam. É curioso, olha só. Em outras palavras, embora o altruísmo possa não nos ajudar como indivíduos, pode ajudar nossos parentes. Ou como Matt Headley diz, genes egoístas às vezes usam indivíduos altruístas para alcançar seus objetivos. Dizer que o Lelouch é altruísta é meio complicado, mas dificilmente ele faria tudo aquilo pensando apenas nele mesmo. Ele vai se passar por alguém extremamente egoísta em muitos momentos, e vemos que ele não é bem assim. Muito se fala nele como tendo psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial, mas a principal característica desse transtorno é justamente uma baixa incapacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. E em muitos momentos vemos o Lelouch demonstrando empatia. Lelouch teve que esconder ele mesmo da representação simbólica que ele tem do Zero, usando uma máscara, mas também teve que se comportar não sendo ele mesmo em diversos outros momentos. Como mentir dizendo para Nana Lee que ele não a amava, ou quando ele fala que apenas usou os Cavaleiros Negros, mas na verdade ele nunca usou guias em nenhum deles, exceto a Kallen. Então assim, ele vai meio que se sacrificando no processo. Naquele momento que ele pensa que a Nana Lee está morta, é justamente o único momento que ele pensa em desistir de tudo. Não entendemos também o limite do Lelouch. A Kallen poderia ter morrido, mas ele protegeu ela colocando sua própria vida em risco. Ou na sua relação com o Rolo também, onde o Lelouch claramente usa as fraquezas dele e o afeto que ele tem por ele e o afeto que o irmão dele tem por ele para ele o manipular e estar no controle. Mas ao mesmo tempo, quando o Rolo tá perto de morrer por ter salvado ele, o Lelouch faz de tudo ali pra falar palavras, pra fazer o seu irmão sentir amado mesmo no fim. Ele manipula, mas ao mesmo tempo se preocupa com as pessoas. Ou seja, tudo isso é importante pra ele. Ele não pensa apenas em si mesmo. Tem um momento onde a Charlie e a Eufímia não estão mais vivas, a Cici perdeu as memórias e a Nana Lee tinha tecnicamente morrido também. Ou seja, toda a rede de apoio dele tinha ido embora. E nesse momento vemos o Lelouch totalmente quebrado, sem muita razão pra viver. E ele é só puxado novamente de volta quando ele vê o Rolo se sacrificar por ele. Naquele momento ele decide honrar o que ele já tinha começado, para aí chegar no famoso Hacking Zero. O Hacking Zero, o conceito, é um dos maiores finais que eu já vi em um anime. O final de Code Geass traz o plano perfeito do Lelouch, conseguindo seu objetivo de proteger o futuro da Nana Lee, deixando o Suzaku como o novo Zero, ou seja, vivo para pagar seus pecados como ele mesmo queria, e Lelouch se torna a pessoa a ser odiada, o inimigo da humanidade. No final ele atinge o seu grande objetivo se sacrificando, e trazendo a tão desejada paz que a Nana Lee queria. Inimigos comuns também podem servir para unir os outros. O Lelouch trouxe o ódio de todo o mundo para ele mesmo. Após o 11 de setembro, muitos americanos relataram sentir um maior senso de unidade e patriotismo. Eles sentiram como se pudesse ignorar divisões através das linhas partidárias e se unir contra um inimigo em comum. A psicóloga Jennifer Bosson trouxe um estudo mostrando como as pessoas são mais propensas a se relacionar através de uma antipatia
empatia compartilhada, em vez de um afeto compartilhado por terceiros. Pra você ter uma ideia, difamar o inimigo pode aumentar a nossa autoestima, fazendo com que nós e os grupos com os quais nos identificamos pareçam melhores em comparação. E esse era o grande objetivo do Lelouch, basicamente: se tornar o grande mal e inimigo do mundo que precisava ser exterminado. Com isso, as pessoas e os povos poderiam se unir em prol desse objetivo de derrotar esse mal. Para mim, Lelouch queria que o mundo não sentisse o que ele sentiu durante toda a sua vida. Lelouch se torna o mal para derrotar o mal. À beira da morte, a face final dele é de alguém marcado por todas as escolhas que fez, de alguém que até o último momento desejou ter o controle. Por isso a complexidade desse personagem. Por ser um ser humano, que Lelouch também se torna um demônio, e é a sua humanidade que impede ele de se tornar o demônio por completo. Ele sabe no fundo que estava fazendo algo mal, mas na visão dele, ele tinha que fazer aquilo. Code Geass e Lelouch nos mostra como tudo tem uma causa e uma consequência. E que sim, você pode ter o controle de várias coisas, mas obviamente não de tudo. Lelouch escolheu não se omitir. Como ele mesmo fala, uma vida que se vive sem fazer nada é o mesmo que uma morte lenta. A história de Code Geass mostra que tudo tem um preço. A questão é apenas como você vai escolher pagar. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.